E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais um papo de futuro sobre planejamento financeiro. Você que não sabe nem investir R$ 1, você não sabe como gastar R$ 1, hoje é o dia para você aprender a investir aquele teu R$ 1 ali, bonitinho. Como que R$ 1 consegue virar R$ 10? Então, hoje nós vamos bater um papo aqui com ele que é professor sobre empreendedorismo e planejamento financeiro. Ele é professor de finanças. Então, já vou chamando ele aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, vocês vão falando, consegue me ouvir e me ver tranquilamente? Ah, beleza, obrigado. Que bom. Já estou conectando aqui com o professor Alex. Já vai entrar ao vivo com a gente aqui, dando aquelas dicas sobre planejamento financeiro. Isso aí é bom para todo mundo. Planejamento financeiro é bom para todo mundo. Entrou aí, Jaine Coelho. Opa! Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui para conectar aqui com o Alex. A gente começar o nosso papo. Já prepara aí papel, caneta para anotar tudo. Grande Alex Alves, professor Alex Alves. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Diego. Tudo bem? Como é que você tá? Opa, tudo certo, graças a Deus. Estava aqui fazendo um esquenta aqui com a galera, falando sobre o planejamento financeiro. Como que a galera hoje vai aprender a gastar R$ 1? A meta hoje é fazer o pessoal saber gastar R$ 1. Alex, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Boa noite, Papo de Diego. Futuro. Isso aqui é um projeto pessoal que eu tenho em transmitir conhecimento, transmitir informações e dicas de pessoas que são influentes nas suas áreas, que trabalham nas suas áreas e já percorreram algum caminho que o jovem hoje está querendo percorrer. Então, quanto mais dicas a gente conseguir trazer para esse bate-papo, vai ser melhor para eles. Então, hoje eu estou convidando você. Muito obrigado já por você ter aceitado, cara, o meu convite aqui, participar desse projeto. E agora, a bola está contigo. Se apresenta aí. Quem é você? Bom, Diego, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, né? Já tem um tempinho que você conversou comigo sobre o seu projeto, né? Eu assisti, inclusive, algumas lives, né? Com alguns dos seus convidados. Eu acho que é um projeto bem interessante. Não estou vendo outro parecido assim nas redes, né? Falar para os jovens é difícil, porque os jovens passam sempre por uma fase de transição muito rápida, né? E às vezes a gente é o desafio de você estar ensinando coisas para os jovens que eles não precisam mais, porque pode ser um conhecimento que já não é útil no mundo que está numa transição enorme, né? Ninguém sabe para onde que isso está indo, onde isso vai estar levando a gente. Mas nessa questão financeira, de educação financeira, é, existem assim algumas regras que são milenares, né? Que você encontra inclusive na Bíblia, no Corão, nos grandes livros antigos, asiáticos, dos chineses, dos indianos, e são regras que os povos antigos, cara, usam há muito tempo, que foram replicadas pelos banqueiros, sobretudo os banqueiros judeus, na Idade Média, que foram os primeiros banqueiros, os primeiros financiadores, né, das expansões dos impérios, dos reis, das grandes navegações, etc. A noção de que o dinheiro sempre vem de algum lugar, né? E a maneira como a gente se relaciona com o dinheiro diz muito sobre a nossa própria personalidade, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Isso. Mas antes eu vou me apresentar. Eu, eu nasci, né, no Rio de Janeiro. Hoje eu moro numa cidade chamada Piracicaba, no interior de São Paulo. Eu, eu morei em muitos lugares, muitos bairros no Rio de Janeiro, mas eu nasci no município de Nilópolis, né, na Baixada, e passei por muitos lugares, Ilha do Governador, Centro, etc., Zona Sul, Barra, mas o lugar que definiu as minhas raízes, onde eu tive lições que eu carrego até hoje, onde eu fiz amizades que eu mantenho até hoje, foi um bairro chamado Guadalupe, né, na zona norte do Rio de Janeiro. Foi onde eu passei uma parte
grande da minha infância e um pedaço da adolescência, né? E daí a vida me levou para muitos lugares, sabe, Diego? Eu nem imaginava que hoje eu estaria fazendo o que eu faço. Eu não sou banqueiro, eu não sou uma personalidade famosa, eu não sou um empresário de sucesso, mas eu me tornei exatamente aquilo que eu queria, né? Um professor de uma grande universidade, né? E hoje eu sou professor da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do país, né? Não se diz a melhor, porque não existe a melhor, né? Ela é maior em número de alunos, né? Ela tem uma pujança em pesquisa em algumas áreas, lidera algumas áreas da pesquisa, mas não lidera todas. O Brasil tem grandes universidades também, em vários estados, né? Então, mas é uma universidade importante, né? Eu estudei, fiz a faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz o mestrado na PUC do Rio, e depois eu fui para a Itália, em Milão, fazer uma bolsa, fazer um doutorado com uma bolsa que eu ganhei por mérito, né? Passei numa prova em primeiro lugar. Mas de onde que eu vim? Eu vim de escolas públicas, né? Eu estudei em Guadalupe, à noite, fiz o ensino, na minha época chamava segundo grau, acho que agora é ensino médio, né? É. Fiz ensino médio à noite, sabe? Naquelas circunstâncias que faltava professor, não tinha professor de biologia, não tinha professor de química, professor de matemática, mais faltava do que vinha aula. E, para minha surpresa, hoje não melhorou, tá pior. Entendeu? Então, Exatamente. assim, eu já tive circunstâncias em que eu passava embaixo de um buraco que tinha ali no muro da estação de trem Deodoro, sabe? Para Sei. poder ir para fazer curso no Senac. Eu estou falando de 1990, 89, por aí, tá? Há muito tempo atrás. É, Enfim, foram essas circunstâncias. Ia fazer curso no Senac, que você às vezes tinha que dormir na fila para você poder fazer se inscrever em curso Fazer de inscrição, é. digitação. Olha aquela época, né? Eu cheguei a fazer curso de datilografia, né? Para poder escrever em máquina de escrever. Enfim, foram várias reviravoltas que culminaram. Eu não sabia onde eu ia chegar, né? Mas culminaram em chegar em algum lugar. E eu acho que essa que é a questão mais importante, é não ficar parado, tá? Você precisa sempre ir para algum lugar. Agora, assim, eu não sei se o pessoal vai ficar triste, eu não vou dizer para você como ficar rico, porque eu também estou aprendendo a prosperar. Isso é um exercício que algumas pessoas podem levar a vida inteira, tá? Alguns conseguem, outros só conseguem quando já está nos seus últimos dias, né? Outros continuam tentando, né? Talvez a sorte acompanhe eles, mas é um processo muito difícil e a gente não aprende a ficar rico pedindo conselho para o gerente de banco. A gente não fica rico pedindo conselho com gente que quer o nosso dinheiro para ele enriquecer. Você precisa observar os exemplos daqueles que estão perto de você, né? Pode ser o comerciante local, pode ser o dono de uma academia de ginástica, pode ser o dono do supermercado da sua cidade, né? O dono da farmácia que tinha uma, depois duas, depois três, depois cinco, depois 10, e hoje tem uma cadeia, né? O feirante que conseguiu educar todos os filhos, formado todos os filhos, né? Você tem que perguntar para essas pessoas também, não só aqueles que se letraram, que estudaram, que também têm o seu mérito, muitos prosperaram, inclusive eu tenho um colega de faculdade que hoje é banqueiro, né? Ele era rico e ficou milionário, né? Mas assim, não é fácil, mas é possível você ser rico e ser milionário, né? Então, assim, as pessoas teriam seus caminhos. Todos eles precisam de muito trabalho e fé em você mesmo. Eu resumo as lições que eu aprendi da minha vida em três. Só que tem coisas que vieram antes dessas três lições, né? Mas essas três lições, que eu demorei muito tempo, apesar de eu ser economista, a minha relação com o dinheiro, durante bastante tempo, foi bem difícil, sabe, Diego? Porque é, as finanças empresariais, lidar com o dinheiro de uma pessoa jurídica, que é uma empresa, e lidar com o dinheiro de uma pessoa física, que é um indivíduo, um ser humano, com coração, com emoções, que ama, que odeia, são coisas completamente diferentes, certo? O processo de lidar com o dinheiro de empresa é um processo mais frio, é um processo em que as informações são relativamente mais fáceis de se obter, não depende de um só indivíduo, depende de um corpo, depende de um conjunto de coisas. São decisões muito mais frias porque ela é um corpo jurídico, né? Você tem estoque, você tem contas a pagar, você tem contas a receber,
Você tem ativos, itens de investimento, de desinvestimento, fornecedor, cliente, mercadoria A, mercadoria B, preço, conta no banco com caixa lá, etc. É difícil, mas é possível. Agora, as finanças pessoais são um outro componente. E para o jovem, a finança pessoal ela é extremamente delicada, porque parte da maneira com que você lida com o dinheiro, com que o jovem lida com o dinheiro hoje, vai ter impacto no seu futuro profissional depois. Porque não pense que ganhar mais dinheiro vai fazer você viver melhor. A sua relação com o dinheiro, ela é muito importante para definir como que você vai crescer quando o dinheiro estiver chegando com mais frequência na sua conta. Sabe, Diego, assim, dos nossos vícios e perversões do ser humano, tá? Nós temos vícios, né? Algumas pessoas têm uma incidência para mais um e menos do outro e vice-versa, né? Quais são? Pornografia, drogas, álcool, procrastinação, que é você ficar adiando as coisas, não ter a coragem de fazer, inveja em excesso, comer em excesso. O dinheiro, dizem que é a pior delas. Porque você pode conseguir se afastar das drogas, você pode conseguir se afastar do álcool, você pode conseguir se afastar de amizades ruins. Agora, olha, dinheiro e comida, eles estão sempre lá, perto de você. Então, a maneira como você lida com as suas compulsões, as suas crenças pessoais, como que você se vê, como que você se enxerga, né? Você tentar se libertar da maneira como você foi criado, daquele ambiente que às vezes é difícil, daquela relação com os pais. Nossas relações com os pais nunca são perfeitas, porque eles são seres humanos, né? E no meu caso, eu acho assim, eu conheço os seus pais, né? Conheci seu pai, conheço sua mãe. Eles são mais ou menos da idade da minha mãe, apesar de você ser mais jovem que eu. Então, eles são da geração, aquela geração deles é uma geração que não recebeu carinho, que teve que trabalhar muito a vida inteira, desde cedo, desde jovem. Então, é difícil, às vezes, os pais darem aquilo que eles não receberam para os filhos. Sim, eu, por exemplo, já sou de uma outra geração. Eu abraço os meus filhos, eu converso, né? Eu tento dar atenção para eles, eu digo que se eles não conseguiram agora, eles vão conseguir depois, para não desistirem. Porque isso tudo, na cabeça da criança, forma a identidade dela. E essa criança, cara, tem coisas dessa criança, Diego, que nunca vão sair de você. Principalmente quando você cresce num ambiente que tem restrição econômica, financeira, você pode passar uma vida inteira querendo agradar aquela criança que está aí dentro. Vou dar um exemplo prático disso. Eu comprei uma vez, eu tenho 2 filhos, que têm 11 anos. Quando o meu filho, o do menino, é um casal de gêmeos, quando o menino tinha uns 6 anos, eu comprei uma nave espacial do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, para ele. O que aconteceu, Diego? Ele deixou num canto, foi caro, foi bem caro. Ele deixou num canto, o cachorro fez xixi, ficou largado lá. Voltou. Diego, tá por aí? Você deu uma sumida. Tô aqui. Deu um problema Tá, de conexão beleza. aqui. Então, como eu estava falando, assim, eu, na verdade, estava dando um presente ali para mim, para aquela criança que que teve restrição e tudo mais. E às vezes a gente se vê fazendo isso, né? Então, assim, essas são questões difíceis, por isso que lidar com as finanças pessoais é muito diferente de lidar com as finanças empresariais, sabe, Diego? Parece que o vídeo foi pausado, a Larissa Gomes aqui comentou. Por isso que eu dei uma paradinha, né? Deu um problema de conexão no meu aqui. Apareceu que estava pausado por problema de conexão. Mas acho que agora voltou. Beleza. Então, Diego, assim, estou conseguindo te ouvir bem. Assim, o aprendizado que eu vejo, ouço das pessoas e que eu coloco na minha vida também, assim, em 3 coisas, sabe? Primeiro,
você deve gastar numa velocidade menor do que você ganha. Isso é muito importante. É importante você rever o seu padrão de gastos, onde você está colocando o seu dinheiro, você se planejar, você escrever num papel ou numa planilha do Excel aquilo que você gasta e comparar com o que você ganha. E cortar tudo aquilo que é supérfluo, aquilo que realmente você não precisa para continuar vivendo. Você percebe que está faltando, você corte seus custos e procure meios para poder aumentar os seus ganhos, né? Então, assim, gaste menos do que você ganha, invista na profissão que você escolheu ou na profissão que você quer ter. Tá? O que você quer fazer da sua vida? E tome muito cuidado, porque, principalmente para os jovens, existem algumas profissões que estão em sério risco. Tá? Umas profissões que podem desaparecer e outras que vão ser totalmente transformadas daqui para frente. Tem vários vídeos no YouTube que falam sobre isso, o trabalho no futuro, e são os vídeos curtos de 6, 7, 8 minutos, vale a pena você olhar. Quem já escolheu uma profissão, pense em tudo aquilo que você precisa, pode fazer para poder melhorar a sua empregabilidade. Por exemplo, não tem nenhuma aplicação no mercado financeiro sem risco que gere um retorno superior a 30%, por exemplo, Diego. Mas você aprender inglês pode aumentar seu salário em mais de 50%. Né? E o investimento num curso de inglês, o investimento numa língua estrangeira, não é tão caro assim, se você se planejar, se você se programar. Né? Inclusive, existem vários vídeos gratuitos no YouTube que ensinam línguas estrangeiras. Né? Então, assim, eu acho que essas são duas lições importantes: você gastar menos do que você ganha, numa velocidade menor que você ganha, investir no seu trabalho, e um outro grande inimigo da classe média. O seu vídeo pausou de novo. Pausou? Eu tô conseguindo te ouvir. Mas eu não sei se... Eu tô conseguindo te ouvir, tranquilo aqui. Se tu tiver conseguindo um outro grande... Beleza. Eu tô te ouvindo bem. Um outro grande inimigo da classe média, Diego, isso, a Gisele está comentando aqui, Gisele Snipe, que tem vários sites, sim. Tem vários sites sobre o futuro do trabalho, tem vários sites que dão dicas sobre comportamento em entrevista, o que você tem que vestir, o que você tem quando você vai fazer uma entrevista. Tem sites que falam, por exemplo, ensinam você a fazer um planejamento financeiro básico, tem professor que coloca até planilhinhas para ajudar você, mas assim, é conta de padeiro, tá, Diego? É coisa simples. É mais e menos, tá? E compara no final do dia. Mais e menos. Não precisa deixar a coisa complicada. É mais e menos. Guarde os papeizinhos, os boletinhos, os recibinhos e coloca ali. Se você ganha R$50 por dia, você não pode gastar mais do que isso. O dinheiro não vai vir do céu. Você vai ter que pagar. E outra coisa, quando você gasta mais do que você ganha, você está pegando emprestado do seu futuro. Você está comprometendo uma renda que você ainda não tem. Exatamente. Isso te empobrece. O que você tem que fazer é investir para você ganhar mais no futuro. Investir no seu trabalho, investir na sua profissão, pensar numa completa reeducação financeira, pensar também em... Vejam vídeos no YouTube que falam sobre crenças e identidade. São questões que são formadas lá no nosso inconsciente, não só na infância, mas durante a nossa formação até a fase adulta, né, do jovem, 18, 19 anos, 20 anos, que a gente consegue trabalhar. Uma delas, Diego, é a comunicação. Evitar palavras negativas, evitar palavras que são de derrota pessoal. Minha vida é sempre um desastre. Eu só faço besteira. Eu só falo besteira. Não vou não, porque eu falo muita besteira. Falo muita M. Né? Nossa, você faz tudo errado. Falar isso para o filho, você faz tudo errado. Isso a criança não esquece. Você não faz tudo errado. Há coisas que nós fazemos errado e nós aprendemos a fazer melhor para não errar de novo. Dizem que a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. A pessoa sábia, ela aprende com o erro dos outros, para não precisar errar. Só que, infelizmente, tem que perder cabelo. Tem que perder cabelo, ou ficar com o cabelo branco para chegar na fase da sabedoria. Mas chega.
né? Então, assim, o outro ponto terceiro, né, que eu comentei, gaste menos do que você ganhe, anote, se planeje. Quer comprar alguma coisa, não corra para poder comprar, trocar de carro. Você ainda está pagando o seu carro, você quer comprar outro. Né? Você está pagando o seu carro, você está pagando, você tem várias despesas, você quer fazer obra na sua casa, você quer comprar uma roupa que você não precisa naquele momento. Né? Então, assim, tome muito cuidado. O cartão de crédito, ele pode ser o seu inimigo para a vida inteira. Corte cartão de crédito, corte despesas que não são importantes para você. Estabeleça um projeto pessoal para você. O meu projeto é me formar, o meu projeto é aprender inglês daqui a 3 anos, o meu projeto é juntar dinheiro para daqui a 5, 6, não importa, 7 anos, eu conseguir ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo intercâmbio na Irlanda ou nos Estados Unidos. Olha, gente, tudo, eu não acreditava quando era jovem, mas tudo é possível sim. As coisas sim são possíveis. São possíveis. Né? Eu estudei em escola, eu não sou mais inteligente que a média, inteligência normal, o que eu aprendi a ser é persistente. Olha, inteligência normal já é um dom, permite que você aprenda tudo. Algumas coisas você aprende mais rápido que outras pessoas, você descobre que você tem uma facilidade. Eu, por exemplo, descobri que eu tinha facilidade com línguas. Outros têm mais facilidade com matemática, outros têm mais facilidade com as artes, com a música. Gente, tocar um instrumento é uma coisa muito difícil. Tem gente que aprende de ouvido. Tem gente que aprende de ouvido. Isso é uma forma de inteligência. Então, existem vários tipos de inteligência. Vários tipos de inteligência. A inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência de comunicação. Né? Tem vários tipos de inteligência e você, com o tempo, você vai percebendo aquilo que você consegue fazer de melhor. E definir um pouco uma estratégia para a sua vida, se é para dizer para você o que você deve fazer nesse aspecto, porque é uma decisão sua. Você pode escolher entre fortalecer aquilo que você é bom ou reduzir aquilo que você é ruim. Mas é difícil fazer os dois, tá? Eu decidi fortalecer aquilo que eu sou bom, porque aquilo que eu sou ruim eu não consegui melhorar. Umas coisas sim. Mas, assim, eu vi que eu as coisas e eu foquei meus esforços ali. Uma das coisas que, por exemplo, eu descobri que eu era bom de fazer é resumir coisas complicadas para as pessoas. Por isso que eu sou professor. Muito entendeu? Bom. Isso eu descobri com o tempo. Os professores falavam para mim que, você tem jeito aí para ser professor. Eu falava, Deus me livre, eu quero ganhar dinheiro. Né? E acabou que eu vi. Né? Então, assim, eu faço isso com as empresas, eu converso com empresários, né? Presto serviços de consultorias em que eu dou aconselhamento para essas pessoas. Eu descobri que eu sou melhor em aconselhar do que em fazer. Porque, por exemplo, eu como empresário não daria certo porque eu teria muita dificuldade de mandar uma pessoa embora. Somente se é uma pessoa com família, com filhos e tal. Mas o empresário tem que separar essas coisas. Sim. Na cabeça do empresário precisa separar. Então, assim, cada um tem os seus características. Você precisa descobrir qual que é a sua. E precisa descobrir os meios de conseguir recursos para você financiar a melhoria dessas características. Porque você pode precisar fazer cursos, você pode precisar fazer viagens. Gente, olha, muita gente que era pobre, miserável, prosperou. Eu não estou falando de ficar rico, estou falando em prosperar. É você ter os meios necessários para você viver bem, sem dificuldade. Enriquecer já é outra coisa diferente. Uma pessoa rica é aquela que tem dinheiro suficiente para não precisar trabalhar. Isso é ser rico. Se você trabalha e recebe um bom salário, mas se você perder esse salário, você não consegue viver 3 meses, você não é rico. Mesmo que você ganhe 50 mil reais por mês. Eu conheço gente que ganha 100 mil reais por mês, mas paga 10, tem 3 filhos, paga 10 mil reais de prestação de cada um dos filhos. Mora num prédio, num condomínio de 8 mil reais. Viaja para os Estados Unidos, gasta muito dinheiro, compra muitas coisas, né? Tem ótimos carros. Ele tem um carro de 100 mil, a esposa tem um carro de 80 mil. Essa pessoa falou para mim, olha, se eu perder meu emprego, eu não consigo ficar 6 meses. No meu padrão de vida, 6 meses. Eu vou ter que reduzir o padrão de vida. Essa pessoa não é rica. Essa pessoa é próspera, tá? Verdade. Mas não é rica. Então, assim, agora,
Então, o terceiro ponto é dívida. Então, gaste menos do que você ganha, planeje o investimento que você precisa fazer para poder melhorar a sua empregabilidade, porque todos nós precisamos trabalhar. E existem meios, sim, de no futuro ganhar mais. Pense que essas coisas não acontecem da noite para o dia, precisa de planejamento. O terceiro ponto é dívida. Evite dívidas, porque a dívida tem um custo. A dívida custa. A dívida, ela cobra do seu salário futuro, que você ainda não ganhou, para você, em troca de um bem hoje que você quer adquirir. Aquele carro que você financiou, que você comprou 3 carros e levou um só, por causa dos juros no Brasil. No Brasil você compra 2, 3 carros e só fica com um. E aí, 4 anos depois você vende, esse carro vale a metade. Né? O carro de 36, está comprando um carro de 36, está pagando quase 60 mil de juros. E quando você for vender esse carro de 36 daqui a 3 anos, ele vai valer 22 mil. Exato. Né? Enfim, e só que isso custa caro, isso custa muito caro. Né? Então, a dívida ela tem um custo. Ah, Alex, mas a dívida é tão ruim assim, eu não posso me endividar, por exemplo, para comprar uma casa, eu vou casar, quero ter uma família, vou comprar o meu lar. Então, a dívida serve para fazer você comprar coisas que vão te gerar dinheiro para você pagar essa dívida de volta. Então, ela tem que ser usada para você adquirir coisas que geram um ganho, um benefício maior do que a dívida. Por exemplo, uma casa, ela valoriza. Se justificar assim, você fazer um financiamento para comprar uma casa, senão você vai passar 20 anos aí trabalhando para poder comprar uma casa. Agora, reveja as suas necessidades sobre, por exemplo, se você realmente precisa de um carro muito novo, de um carro muito da hora, se você realmente precisa de uma roupa muito chique, de um tênis muito chique. Talvez, ao invés de investir num tênis muito chique, você pode, por exemplo, ir no dentista e melhorar seus dentes, por exemplo. Verdade. As questões de prioridade. Certo? A pessoa definir a prioridade que ela quer. Exatamente. Quando você vai fazer uma entrevista, isso, as pessoas olham isso tudo. Né? Talvez, ao invés de você gastar tanto dinheiro comprando um tênis que não vai durar muito, é melhor você comprar frutas para melhorar a sua dieta, por exemplo, porque uma boa alimentação melhora a pele, melhora o cabelo, né? Melhora a cor dos olhos. Isso também conta profissionalmente, porque, claro, isso tudo é coisa de muito longo prazo, as pessoas reparam isso. Uma boa alimentação reflete, no meu caso não tem cabelo, né? Mas reflete no cabelo, reflete na pele, reflete nos olhos, reflete até nas unhas. E as pessoas reparam essas coisas, sabe, Diego? Sim, verdade. Entendeu? Então, assim, cuide da sua alimentação, cuide dos... Pode falar. Não, a gente tá tocando em... Você, né? Tá tocando em vários pontos aí que são essenciais que a gente não ouve isso no nosso dia a dia. A Adriana até colocou aí uma pergunta, se você concorda que a educação financeira deveria fazer parte do nosso currículo escolar básico. Eu concordo plenamente. Você sabe que, não sei se eu posso falar aqui, Diego, se você não anunciou, nós somos primos de primeiro grau, né? Sim. Os colegas talvez não sabem, né? E nós temos uma tia, que é irmã do seu pai, né? Seu falecido pai, irmã da minha mãe, e ela mora na Noruega. E ela comentou comigo, uma vez, que o dela, que é norueguês, ele aprende a dançar, aprende a trabalhar madeira, ele aprendeu, claro, ele já está grande, né? Ele aprendeu a trabalhar madeira, ele aprendeu a serviços domésticos básicos e também educação financeira na escola, na Noruega. E, claro, Noruega é um paraíso de 4 milhões de habitantes, né? Mas, assim, em muitos países, no Canadá, né, algumas províncias do Canadá, nos Estados Unidos, em alguns lugares como Holanda, Alemanha, França, em alguns lugares, no Japão, educação, né? Do currículo escolar. Básico, né? Da formação do ser humano. Porque se você não consegue... não adianta você ter... Porque o brasileiro, ele tem um jeitinho brasileiro, arruma jeito para tudo, para ganhar o dinheiro. Mas ele consegue captar muito dinheiro, mas não sabe reinvestir aquilo que ganha, né? Então, é uma bica aberta. O tanto dinheiro que entra é o tanto que sai.
A gente vê muito isso aqui, a mão de obra que é muito valorizada, quem trabalha bem, é o pedreiro. O pedreiro ele consegue levantar uma mansão linda, linda, linda. Recebe muito bem para aquilo ali. Só que no mesmo fim de semana que ele pega, é o mesmo fim de semana que ele vai e gasta, bebendo cerveja, gasta com bobeiras. Então, assim, a casa dos outros ele constrói perfeitamente, mas a casa dele, a vida dele, ele não melhora. Então, é exatamente isso que falta, essa educação financeira, porque ganhar dinheiro a gente sabe. O que falta é a gente saber investir. E isso que você falou é muito bom que você planejar a sua vida financeira, você gastar menos do que você recebe, não comprometer o seu futuro, né? Isso daí é o que falta muito pra gente mesmo. E, por exemplo, o meu público hoje é o jovem, principalmente o jovem aprendiz. O jovem aprendiz ganha hoje, em média, menos que um salário. Menos que um salário mínimo. Então, às vezes eles falam, poxa, mas eu ganho muito pouco, como é que eu vou conseguir investir ganhando pouco? Aí eu falo, mas se você não consegue investir, consegue trabalhar com pouco, como é que você vai conseguir trabalhar com muito? Vai esperar ganhar 10 mil para conseguir saber Exato. investir? Deixa eu fazer uma observação, Diego. Pode falar. Uma observação importante sobre isso que você acabou de falar. Não gastar também é uma forma de investimento, tá? Sim. Não gastar significa que aquele dinheiro está com você e você não tirou ele do seu bolso. Aquele dinheiro continua com você. Dinheiro é poder. Dinheiro te confere um poder que você não faz ideia. É verdade. Né? Então, por isso que muita gente que tem muito não quer que os outros mais pobres tenham, porque o dinheiro ele confere poder ao indivíduo de decidir o seu próprio destino. Então, não gastar é também uma forma de investimento. Se você ganha pouco, evite ir muitas vezes na semana para um bar, para tomar uma cerveja. Eu adoro uma cervejinha, vinhozinho, tudo de bom. Mas eu, por exemplo, reduzi substancialmente de uns 4 anos para cá o consumo de álcool. Porque eu gosto, mas era dinheiro jogado no lixo. Sim. Então eu estabeleci quer dizer, agora na pandemia não, mas em geral eu saio com os amigos porque a gente precisa se socializar, Sim. precisa interagir socialmente com as pessoas, mas não precisa sempre. Não precisa se embriagar sempre. É dinheiro que você está jogando no ralo. Literalmente. Ok? Literalmente. Então, o entretenimento é um prazer que pode sair caro. Reveja, vou ficar em casa. Meu, se você não tem dinheiro e ganha pouco, fique uma ou duas vezes por mês, até que você tenha mais dinheiro. Aí você vai poder. Olha, tem tanta coisa legal, tantos lugares legais que você pode se dar o luxo de um dia conhecer, se você tiver o hábito de controlar, de ter o poder sobre o teu dinheiro. O mundo é maravilhoso, o mundo tem lugares muito bacanas, o nosso Brasil tem lugares muito bacanas, mas depende de você se controlar, porque não cai do céu. Então, Verdade. assim, desculpa ter aberto esses parênteses, você estava com uma fala interessante, mas, assim, não gastar também é uma forma de investimento, tá, Diego? Porque o dinheiro está Com lá com certeza. você. Com certeza. Até complementando o que a gente estava falando, a Gisele colocou aqui, a indústria do consumo atrai muito. Ganha R$ 600 no mês e no fim de semana paga R$ 300 no combo de vodka, paga R$ 200 numa camisa, aí paga mais R$ 600 no cartão e um tênis e vai só comprometendo o futuro. Então, assim, quando eu botou, se reinventar é um segredo. A Adriana colocou aqui, nessa pandemia foi excelente para perceber que precisamos de muito pouco para ser feliz. Exatamente. A gente estava numa crescente de um consumismo tão devastador que a gente não estava tendo mais controle sobre os nossos gostos. Tudo que aparecia, eu acho que a gente estava querendo comprar, querendo consumir, estava desacelerado. Então essa pandemia veio também para mostrar um outro lado da gente, que a gente não precisa de muito para ser feliz. A gente precisa das coisas simples, que é como nossos pais, nossos avós, nossos bisavós viviam de maneira simples. Então, hoje, quanto mais simples, melhor. Só que ainda tem muita gente que é doutrinado, não nem de ser quem ensinar, mas é doutrinado a achar que ostentação é o jeito certo de se viver. Então, principalmente os jovens que vê um clipe de um MC ali que mora na favela hoje, mas amanhã está morando na Barra porque cantou um funk. Então acha que isso é o caminho certo a seguir, que todo mundo que seguir esse caminho vai trilhar o sucesso. Mas mal sabe que o caminho do sucesso é espinhoso, é cheio de pedra e tu anda descalço lá. Então, assim, É muito duro.
é muito duro. Então, quanto mais assim, informações ele tiver, quanto mais saber da realidade que ele vai viver, melhor, né? Estava até falando aqui você estava falando aí de pesquisar empresários que deram certo no nosso bairro e tal. A gente conhece um aqui, tem o Paulo César, dá até um alô aí pro nosso Paulo César, Pagia. Ele é empresário, pô. Ele investe em várias frentes e ele consegue... E nosso tio, hein? Ele consegue ser bem sucedido naquilo que ele faz. Ele está com um novo empreendimento aí. Eu já vou falar com ele aí também para a gente conversar, para falar desse novo empreendimento. Porque, assim, mentes empreendedores e mentes brilhantes, ela tem que estar aparecendo. Todo mundo tem que ver, tem que ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Porque quanto mais pessoas boas estiverem falando, melhor exemplo você pega. Porque senão você só vai ouvir pessoas ruins falando, dando péssimos conselhos e achando que aquilo ali é o certo. O Alex, como que você começou com o teu planejamento pessoal? Você pensou, lá atrás você falou o seguinte, pô, não quero ser professor, mas como que você começou a se planejar para chegar onde você quer? Quando deu aquele estalo, ó, acho que vou ser professor, e começou a se planejar para isso? Então, Diego, eu queria fazer, eu sempre gostei de estudar, né? Eu sempre gostei de ler, eu me lembro quando eu morava no Rio, eu ia muito no centro, numas lojas ali perto da Praça Tiradentes, entre Praça Tiradentes e o Largo da Carioca, tinha muitos sebos, não sei se tem ainda, tem muitos anos que eu não passo ali, muitos sebos, aquelas livrarias antigas, sabe? E tinha muito livro barato. E eu conseguia juntar um dinheirinho, comprava os livros, e às vezes pedia para os professores, professor de escola recebe muito livro das editoras, né? E eles me emprestavam, alguns me davam, e eu sempre gostei de estudar. Isso foi tá? Mas eu tive uma fase da minha vida que eu larguei o estudo, eu usei drogas, né? E é justamente essa questão da crença de você se achar o pensamento derrotista, né? Se achar que você não vai conseguir ser melhor do que aquele é o único mundo que você tem à sua disposição, porque eu olhava ao meu redor, eu não via nenhum exemplo a seguir, sabe? E aí, com o tempo, né, com ajuda, porque aparecem pessoas no caminho, você começa a aprender a enxergar as coisas sobre uma ótica diferente, e você mesmo tem que mudar. O processo está dentro da gente, tá, Diego? A gente precisa mudar. Né? E aí foi nesse momento que eu pensei, eu não quero ter o mesmo futuro que essas pessoas do meu lado estão tendo. Eu posso fazer diferente. Não sei como. Como eu era muito pobre, o único caminho que eu tinha à minha disposição era o caminho que já estava disponível, que a escola era pública, era estudar. Sim. Né? Era estudar. Exatamente. E aí eu fui estudando. A única coisa que eu tinha, eu trabalhava, era office boy, né? Liquidante de câmbio, trabalhando no corretor, levando papel de um lugar para o outro. E assim, eu me lembro que minha mãe emigrou para a Itália, né, na época do Plano Collor, para tentar uma vida melhor, e ela pagou um curso de informática para mim, num lugar chamado IBPI, que não existe mais, eu acho, Instituto Brasileiro de Pesquisa Informática, mas minha mãe ficou doente. Ela ficou no hospital, teve uma crise séria, não pôde mais pagar, e eu fui lá falar com os caras, olha, eu gostaria de continuar e tal. Aí eles falaram assim, ó, você fica como monitor e a gente dá uma bolsa. E eu ia lá todo dia, olha, foi uma fase que... Eu torcendo para ninguém perguntar disso, mas perguntaram, né? Foi uma fase difícil, que eu me Guadalupe e almoçava 5 horas da manhã, Diego. Caramba! Entrava na fila, na quarta fila para ir sentado no ônibus. E ficava lá, às vezes, até 9, 10 horas da noite, ou até 6 horas da noite. Faltava muito voltar para Guadalupe para ir para a escola. E foi assim do outro, e eu não deixei de estudar. Não deixei de estudar. E aí eu fiz o meu ensino médio. Eu me lembro que eu fiz o meu primeiro vestibular para matemática. Passei em todas as faculdades. Mas não quis fazer matemática. Depois eu tinha feito também o vestibular para economia e não passei nesse vestibular para economia, que era mais concorrido, estudei mais e aí passei. E aí entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz a faculdade lá, e lá que eu fui percebendo que eu gostava de dar aula. Mas mesmo assim eu queria ir para o mercado.
queria trabalhar, fiz estágio na Shell. O estágio é muito importante na sua carreira, muito importante. Ele, alguns aspectos, ele é até determinante para a tua empregabilidade, tá? Você tentar conseguir um bom estágio. Fiz estágio lá no Rio, aí no Rio de Janeiro, né? E da Shell, eu fui contratado pela Shell. Depois eu vi que eu trabalhava num grupo lá que a maioria das pessoas sabia muita coisa que eu não sabia, não entendia direito. Aí eu pensei, preciso estudar mais. Aí eu fui fazer mestrado, consegui bolsa na PUC do Rio, no mestrado em Engenharia de Produção. Fiz o mestrado em 2 anos, né, que é o período do mestrado, e voltei a trabalhar, mas sempre com aquela veia de querer voltar a estudar. E aí participei de um processo seletivo para um doutorado na Itália, com uma bolsa, consegui a bolsa e fiz doutorado em Milão. Voltei a trabalhar numa empresa de consultoria em Curitiba, e essa empresa me levava muito para os Estados Unidos. E aí a minha ex-esposa, mãe dos meus filhos, ela engravidou, fui para a Shell de novo, voltei para a Shell, numa posição de executivo, e no escritório a gente só falava inglês, todos os chefes estrangeiros. E aí eu pensei, viu, eu não quero isso não, eu quero ser professor, eu quero ensinar. Aqui você não, numa empresa você não pode ensinar porque a pessoa usa informação para benefício próprio. Então eu falei assim, não, eu vou para um lugar onde eu posso ensinar. Eu posso ensinar e fazer pesquisa, porque eu gosto disso, mas isso é a minha experiência, tá, Diego? Sim. Existem empresas boas, a Shell é uma empresa excelente, existem várias empresas legais, é que eu gosto de ensinar. Né? Eu não gosto de ser mandado, eu gosto de ser persuadido, de ser convencido. Né? E é o meu perfil. Né? Mas eu, assim, voltando, claro que foram escolhas. Eu aprendi, como eu tinha comentado antes, a minha estratégia foi fortalecer aquilo que eu já era bom. Eu não fui naquilo que eu não sou bom. Ter paciência, não é bajular, não é encher o saco, mas paciência para dar atenção a pessoas que eu não tinha muita afinidade. Sabe? Isso é fundamental no seu sucesso profissional em empresa, tá? Você tem que conviver com gente que você gosta e gente que você não gosta. E tratar todos bem. Verdade. Né? Verdade. Eu, como professor, não preciso fazer isso. Na universidade, cada professor fica na sua sala, a gente se fala bem pouco, eu interajo com os alunos, com os meus colaboradores, faço a minha consultoria, começo, termino, volto para meu laboratório para fazer minhas pesquisas, mas isso foi o meu perfil. Mas, Diego, assim, o que é importante, na minha opinião, para qualquer circunstância, qualquer tipo de profissional, em primeiro lugar, você precisa se amar, você precisa se conhecer, você precisa se libertar de qualquer amarra ao crescimento. Procure vídeos no YouTube que falam sobre crenças e identidade. Isso é para os jovens, né? Vídeos que falem sobre crenças e identidade. Para você entender que tem dentro, que fazem com que você exprima palavras, exprima pensamentos que podem ser derrotistas, sabe, Diego? Diego, assim, o sucesso não é difícil. O sucesso não é difícil, não é impossível. Né? Você trilhar uma trajetória que você olha para trás, putz, cometi alguns erros, mas não foi tão ruim, valeu a pena. Né? Depende de você se conhecer, de você se libertar de pensamentos que podem trazer você para a derrota. E isso é possível, e quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Uma questão muito importante nessa de crenças e identidade é a maneira como você se expressa. A comunicação, ela é muito importante. Ao invés de você discordar de uma pessoa, de ser um exemplo, tá? Ah, não, mas isso aí que você está falando está errado. Não, fale assim, viu? Será que não temos a gente não pode olhar isso aí também de uma outra forma? Isso. O que você acha se a gente, por exemplo, fizesse desse jeito aqui? Você vai evitar o atrito. Um exemplo. Você vai evitar o atrito desnecessário. Exatamente. Então, assim, não dizer que a pessoa está errada, não dizer que a pessoa é incompetente, não dizer que a pessoa é feia, não dizer que a pessoa é burra, não dizer que a pessoa que você não gosta da pessoa. Às vezes você não acha que não gosta, que aquela pessoa tem coisas
em você que você não gosta. Vi um teste, Verdade. Diego, eu vi um teste bem interessante uma vez e que me marcou. Pediram para as pessoas escreverem, olhar, pensarem num colega que estava ali do lado, era na universidade isso, tá? Pensar num colega e escrever 5 razões porque você não contrataria essa pessoa, tá? Você não precisava dizer quem era, mas você pensava num colega seu que estava ali e você escreveu porque você não contrataria essa pessoa. E aí todo mundo lá escrevendo com vontade, né? E aí depois a pessoa falou assim, agora olhe essas 5 coisas e pense o que você tem ali, dali, o que dali é seu? E aí, para nossa surpresa, a gente percebe que muitas coisas que estão ali a gente tem também. Né? Então, claro que tudo, olha, no papel é bonito, colocar na prática é difícil, mas sabe, é um exercício todo dia, sabe, Diego? Todo dia. Todo dia. Então, assim, São metas isso é graduais, né? muito. São São. metas Isso graduais é que você muito vai importante. alcançando e vai se motivando. Na primeira live aqui, a gente estava falando sobre um planejamento e a gente estava falando sobre metas. Não colocar uma meta muito alto de início que você não consiga alcançar e você vai se desmotivar, né? Então, vai colocando pequenas metas graduais, vai conquistando e vai comemorando essas metas pequenas. Se acostume com a vitória, se acostume a comemorar a tua conquista. Não espere conquistar, não espere se formar numa faculdade para comemorar. Não, vá comemorando matéria por matéria que você vai passando. Então, vá comemorando o pouco para quando chegar à grande glória, você está acostumado com a vitória, está acostumado a vencer e sempre querer mais, né? Isso aí que faz uma grande pessoa e um grande profissional. Isso aí faz diferença também, né? Porque É isso aí, Diego. Eu eu concordo estava até plenamente. lendo aqui o comentário do Renatinho da Bahia, que ele colocou lá no início da live. Ele falou, pô, para músico tá muito mal essa pandemia e tal. E ele falou que agora está estudando gastronomia para unir a gastronomia com a música. Então, assim, a gente estava falando sobre se reinventar, né? Você buscar uma nova solução dentro do teu dom, dentro daquilo que tu gosta de fazer. Por que eu posso agregar aqui para ter um diferencial para melhorar o que eu faço? E agora eu lembrei isso daí. Então, assim, ele está buscando novos caminhos para agregar valor ao que ele faz. Então, assim, essa É pandemia isso aí. também trouxe muita oportunidade de crescimento também. Ou você vai estagnar de vez, ou você vai aflorar e você vai crescer. Ficar parado que você não vai. Ou você vai descer ou você vai subir. Ficar parado nessa pandemia você não vai. Então, assim, esse projeto que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. É mostrar para você que você pode subir. Só depende de você. Conhecimento é o que não falta aí. Então, ontem, a live de ontem foi o Harrison, ele é fotógrafo profissional. Ele falou que conseguiu transmitir ele conseguiu captar essa vontade de tirar foto vendo o vídeo do YouTube. Ele, cara, eu aprendi a tirar foto vendo vídeo do YouTube, baixando tutorial, aprendi. Eu não fiz um curso profissional para isso. Então, assim, mostra a força de vontade que você tem que ter. Né? Depende de você ter essa força de vontade e você conseguir transpor as suas barreiras e essas crenças limitantes que a gente vem falando aí. Né? Tá lendo o comentário aí? Tô vendo o comentário, a dinâmica, aluno. Tem aluno meu assistindo aqui a live. Tem um aí Ex-aluno. já falou aí. Legal, Dina, obrigado. Então, que você estava falando sobre palavras negativas, a pessoa que tem isso na mente, dificilmente ela consegue ter êxito na vida, né? Pessoas que têm esse comportamento derrotista, dificilmente ela consegue ter êxito. Então, mudar a sua mente é o primeiro passo que você tem para mudar a sua atitude. Porque o teu corpo responde o que tua mente manda. Então, quando você muda a sua mente, quando você muda o seu ponto de vista sobre aquilo que você estava vendo, isso você consegue mudar a sua atitude. Por isso que a gente vê muitas pessoas dentro das empresas mesmo falando assim, poxa, você mudou, hein? Você mudou para melhor, você é um ótimo profissional.
porque essa pessoa teve uma mudança de prisma. Ela conseguiu enxergar o que ela não via antes. Então, de repente, uma pequena atitude que ela tem, isso muda muito a caminhada dela, né? Então, fala pra gente aí, tu falou já do que você estudou, como você chegou até aí, como foi esse teu planejamento pessoal. Então, para a gente começar a sintetizar o nosso assunto, o nosso bate-papo, que eu já estou gostando demais, porque eu ficava 10 horas aqui conversando, para sintetizar, são aquelas dicas para quem ganha hoje pouco e precisa economizar, sei lá, conseguir economizar 100, 200, 300 reais por mês e não sabe de onde tirar. Primeiro passo, Diego, é não gastar. Se você ganha pouco, economia de guerra, tá? Porque você consegue sobreviver com pouco se você mudar os seus hábitos, ok? Se você não consegue sobreviver com alinhar o seu padrão de vida, a sua renda hoje, mesmo que você passe a ganhar 10, 20, 30, 40 mil reais, você vai conseguir. Tá? Eu fui um exemplo disso, aconteceu isso comigo pessoalmente, e não acontece mais, e acontece com pessoas que eu conheço, do meu convívio. E um colega pediu ajuda, e eu sentei com ele, eu fiquei 4 horas sentado com ele, e eu vi que o gasto dele com bebidas e saídas, entretenimento, consumia 41% do salário dele. E ele não via isso, ele não percebia. Né? Então, assim, imagina você de uma hora para outra ter 41% do seu salário voltando para você, mudando seus hábitos. Né? Então, assim, ele gosta, ele irrita e tal, mas ele teve que mudar os hábitos dele, porque aquilo ali, tudo bem, se você está bem com isso, não é nenhum problema, tá, Diego? Claro. Mas a questão é que ele não estava bem com isso. Estava incomodando ele porque estava começando a faltar recursos que estavam impedindo o crescimento dele. Você não precisa só de crenças para poder crescer, você também precisa de recursos, né? Sim. É que primeiro vem as crenças, trabalhar a sua cabeça, trabalhar a sua comunicação, e aí isso muda várias coisas na sua vida, dentre as quais a maneira com que você lida com o dinheiro, né? A Amanda fez um comentário aqui dizendo que uma vez aluno, sempre aluno. É verdade, a Amanda também foi minha aluna querida, Amanda, querido Adnan. Não sei se tenho mais aqui alunos meus. Tenho muito carinho por eles, né, pelos meus alunos. Fico feliz que eles estejam aqui assistindo essa live. Então, assim, Diego, pouca gente fala disso, tá? Pouca gente fala da maneira como a sua comunicação, a sua postura, o seu amor próprio impactam várias outras áreas da sua vida. Né? Então, assim, e aí vem a questão, se você ganhar pouco, meu caro, eu sei como tá? Acredite, eu sei, nós sabemos, não é verdade, Diego? Como é ter crescido com pouco, nós sabemos. Como é ter crescido com pouco. Então, assim, eu sei na prática. Tá? Eu não vim de uma família de classe média alta, que estudou em boas escolas, que com 14 anos no exterior, não. Então, se você ganhar pouco, tem que ajustar o seu padrão de importe-se muito menos com o que os outros pensam, se com você. Naquele momento, as circunstâncias mudam se você permitir que elas se transformem. Tá? Mas, assim, o primeiro passo para você... Porque investir, Diego, é o último passo, não é o primeiro. Para você investir, você tem que ter poupança. Se você não tem poupança, não tem como investir. Para você ter poupança, você tem que ter trabalho. Se você não tem trabalho, você precisa pensar nos meios para você ter esse trabalho, se organizar para ter esse trabalho. Né? E aí vem a maneira como você se porta, a maneira como você se veste, a maneira como você se comunica, a maneira como você se alimenta, a maneira como você lida com o seu ambiente, aquilo que você lê. Né? Então, assim, é todo um processo. E aí eu recomendo um pouco você pensar vocês, né? Pensarem, né? Refletirem um pouco sobre essas questões. Gaste menos, em primeiro lugar, ame-se, conheça-se, trabalhe seus valores, trabalhe suas crenças, busque entender qual que é a sua identidade como ser humano, como indivíduo. Né? Mude a sua relação com o dinheiro, gaste menos do que ganha. Evite endividamento, evite dívida para adquirir coisas que perdem valor, porque a dívida continua. E aquilo que você comprou já não tem mais valor.
depois de um tempo. Né? Invista na sua profissão. Isso é muito importante. Muito importante. Né? E conselho para os meninos. Tenha uma namorada só ou uma esposa só. Ok? Isso é um conselho, não é meu. Isso é conselho de um dos homens mais ricos. Ele falou, olha, tem 3 coisas que destroem um homem inteligente. Mulheres, álcool e dívida. Ok? Isso é Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Ele é o investidor mais bem-sucedido do mundo. Ele está nativo há 50 e poucos anos. Ele mora na mesma casa desde que ele se casou. É o mesmo relógio que ganhou de presente de casamento. Mesmo carro. Né? E aí perguntaram, a gente está com pouco tempo, né? Perguntaram para ele, Warren Buffett. Deixa eu escrever o nome dele aqui para quem quiser ir pesquisar. Warren Buffett. Pronto. É o maior de ações mesmo do mundo. Perguntaram para ele o seguinte, viu? Você que é um cara tão miserável, pão duro, claro que não nesses termos, né? E o teu filho anda de barcos, enche a cara de cachaça, viaja o mundo, gasta o seu dinheiro, aparece sempre com mulheres, capas de revista, não sei o que. Não se fala mais capa de revista, né? Não tem mais revista hoje. As mulheres aí, celebridades, não sei o quê. E você é um cara tão, sabe, segura tanto dinheiro. Ele falou assim, olha, minha diferença para o meu filho é que ele tem pai rico. Eu não tive. Qual que é a mensagem aqui? O filho dele tem quem deixe patrimônio para ele. O Warren Buffett não teve, ele teve que fazer o patrimônio dele. E como ele que fez, ele sabe o valor que tem. O filho não sabe. É verdade. É verdade. Alex, só tenho que te agradecer, cara. Eu aprendi muito aqui. Eu acredito que quem estava assistindo aí, obrigado por quem estava assistindo. Cara, se você não anotou as dicas aí, engoliu barriga. Porque veio uma avalanche de informações. Assim, dicas valiosíssimas, valiosíssimas. Depois eu vou deixar salvo aqui na live, vou deixar no IGTV, vou deixar no YouTube pra galera ficar assistindo. Então, assim, mas quem assistiu agora ao vivo que capta toda a emoção, né? Então, cara, obrigado de coração ter participado dessa live aqui, desse bate-papo, desse projeto. E trouxe aí riquíssimas informações pra gente. E só tenho que te agradecer, cara. Quer deixar algum recado final aí? Imagina, Diego. Sim, se vocês... o meu Facebook, o meu Facebook não, desculpa, o Instagram é um canal aberto, né? É um instrumento de trabalho para eu difundir um pouco as minhas ideias, cursos, e para as pessoas virem conversar comigo por chat, mandarem mensagens. Fiquem à vontade, tá? Deixa eu colocar aqui. Acho que vocês conseguem ver, né, Diego? Aqui Consegue. Fala do teu curso aí. Quinta-feira começa um curso, né? Eu tenho um curso de gestão financeira, tem as informações lá no Instagram, se você tiver alguma dúvida. Mas, enfim, fique à vontade, mesmo que você não vá fazer o curso, para me inscrever, tirar dúvidas, fazer perguntas, tá? Enfim, fique à vontade para entrar em contato comigo se você precisar, tá bom? Ô, Alex, obrigado, hein? Obrigado mesmo, de coração. Um abraço, cara. Eu que agradeço, meu querido. Um abração, tudo de bom. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Então, galera, esse foi mais um Papo de Futuro que nós tivemos aí com o grande professor Alex Alves, mestre, doutor em finanças. Assim, ele tem tudo que você precisa saber. Siga lá o Alex, pergunta lá, tá com dúvida? Manda para ele lá. Com certeza ele vai te explicar. Ele é professor, né? Professor igual a mim, então o professor gosta de conversar, gosta de dar dicas, né? Então, pessoal, obrigado por ter assistido. Compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você acha que vai se beneficiar com essas informações. E até logo. Um abraço.